Olá, meu povo, eu me chamo Augusto Borges e eu sou autor de um romance chamado Menina da Água Fluvial. Aí eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo. Eu tô caminhando aqui para a biblioteca setorial, que é um lugar onde tem paz, entendeu? Não tem barulhos, só tem gatos. Então, eu acho que vai ser um lugar massa para gravar esse vídeo. E é isso. Eu eu não acredito que eu tropecei não. Mas eu já cheguei. E é isso. Ó o miau. Muitos gatos. Cadê aqui? Olha. Então, primeiro eu vou falar, tipo, um resumão de tudo que eu falei lá no Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram chamado Augusto Borges Livros. E lá eu tô trazendo marketing, né? Então, tô trazendo várias coisas sobre Menina da Água Fluvial, sobre a história, sobre os personagens, enfim. Dos personagens eu não trouxe muito, o que eu vou falar aqui com vocês. É uma das coisas que eu quero falar aqui no YouTube. Bem, Menina da Água Fluvial, ela surge como uma história, como um conto para se referir à água. Então, Menina da Água Fluvial, ela surgiu exatamente do tema água. Então, o tema central, assim, se eu fosse resumir Menina da Água Fluvial em uma palavra, seria água. Porque justamente lá em 2020, quando é que eu começo a ter essa ideia, ter a ideia dessas personagens como um conto, foi por conta de um concurso sobre água. Então, eu começo a escrever ali em volta da palavra, porque o concurso ele tinha um tema de água e ele tinha que ter essa simbologia realmente. Então, o conto ele acabou virando uma novela entre 2020 e 2021, por aí. E aí, agora em 2023, eu vou voltar para essa minha história, porque eu vejo muito potencial nela. E eu tenho isso em mim, que aquela história ela não foi contada do jeito que eu queria. Porque Menina da Água Fluvial, ela foi em um momento ali que eu passei o luto. O meu primeiro luto da vida, assim, realmente. E aí eu acho que a dor do luto é quando vem primeiro, assim, realmente. Quem já passou por isso sabe que aqueles primeiros momentos do luto é a questão do ódio, do porquê que aconteceu isso, o porquê essa pessoa se foi. E assim, eu acho que essa questão infectou a história e fez com que o luto que eu estava trazendo em Menina da Água Fluvial, ele fosse realmente a questão do ódio, a questão do desespero, a questão do luto na sua forma mais cruel possível. Então acabou que uma história de realismo mágico se desvencilhou para um caminho de suspense, para um caminho mais terror da coisa, mas não no sentido acalentador, porque eu acho que o luto, quando ele é tratado de uma forma boa, ele pode sim trazer essas perspectivas da morte como algo que a gente pense que em algum momento ali a saudade ela vai vir, em algum momento ali aquela dor ela vai virar memórias boas, entende? Que o nosso ente querido, que a pessoa que a gente amava em vida, realmente vai vir todas essas memórias que a gente viveu com aquela pessoa, entende? Então é isso que eu queria em Menina da Água Fluvial.
Então, Menina da Água Fluvial é um romance que traz essa questão das memórias, essa questão de reviver a morte numa perspectiva da saudade. Eu queria muito que a geração de mulheres que eu tenho em Menina da Água Fluvial trouxesse o luto nessa perspectiva boa da saudade, na perspectiva da morte, não como um fim, mas como um começo de coletas de memórias, como um começo de guardar aquelas memórias boas, de não se perder no esquecimento daquela pessoa que foi tão boa pra gente e que está de certa forma aqui, entende? Então, eu acho que esse objetivo eu consegui muito em Menina da Água Fluvial, eu consegui muito nesse romance, nessa última versão dessa minha história. E eu creio muito nisso, sabe? Que o tema de luto em Menina da Água Fluvial não vai para um caminho triste, mas para um caminho reconfortante da morte, entende? Então eu não queria trazer a morte como um peso, mas a morte como uma sustentação para a vida, entende? Porque quando a gente tem alguém que a gente amava tanto se perdendo ali na morte, a gente tem essa questão de ficar pensando e se eu fizesse isso com essa pessoa em vida, entende? Então eu queria realmente trazer esse assunto como uma sensação boa, digamos assim. E é isso. Então, Menino da Água Fluvial, um primeiro tema é o luto, que eu trago nessa perspectiva boa da saudade e das memórias. E outro tema que eu gosto muito de como ele está abordado agora, porque antes ele era muito raso, sabe? Então eu gosto muito de como no romance eu pude me aventurar realmente pela maternidade dessa geração, dessas mulheres. São 3 relações maternas realmente diferentes. Tem a relação materna que a mãe ela vai lembrar da sua cria, lembrar do seu bebê dentro da barriga. Tem a relação materna que a mãe ela vai se acalentar de uma forma exorbitante. E tem a relação materna onde as memórias vão afetar, em que o luto vai afetar essa relação, em que o medo de Madalena vai afetar a relação que ela tem com Clarice. Então é uma relação materna em que as duas trocam mais distantes. Elas estão distantes, mas elas estão trocando ali de alguma forma. Porque o medo que Madalena tem traz questões realmente assim que afetam essa relação, entendeu? Eu acho que vocês vão entender essas 3 maternidades realmente diferentes quando vocês lerem. E assim, não vou falar muito porque talvez seja spoiler danado. E eu quero que vocês realmente se divirtam com essas questões maternas realmente diferentes e realmente reflitam que a maternidade ela não é um molde. A maternidade ela não é uma coisa que a mulher ela vai realmente seguir, entende? A maternidade eu quis trazer em Menina da Água Fluvial, ela é sentida. Então cada mãe sente como é que vai trazer a maternidade, como é que vai se relacionar com o filho ou com a filha, entende? Então eu quis trazer essa perspectiva da maternidade, assim, entende? Então eu gosto muito de como as 3 maternidades existentes em Menina da Água Fluvial de alguma forma tem relação com a minha vida, porque
Assim, as mulheres que eu mais amo na vida são a minha mãe e as minhas duas irmãs. E minha irmã engravidou ainda há pouco a minha sobrinha, minha segunda sobrinha, no caso, que eu tenho um primeiro sobrinho. Mas essa gravidez dessa minha sobrinha, ela foi muito, muito importante para mim nessa questão da aproximação com a minha irmã, entendeu? Porque realmente ela gravava muitos vídeos, entende? Da barriga dela se mexendo, e era um amor maternal tão grande. Foi muito legal essa questão dela realmente compartilhar comigo toda a questão de amor que ela tinha pela filha dela dentro do ventre ainda, entende? Então a maternidade, ela não acontece quando o bebê sai da barriga. A maternidade, ela começa ali naqueles primeiros momentos em que a mãe sente de alguma forma que está ali trazendo uma vida. E é muito, muito, muito mágico essa questão da maternidade, essa questão do amor, que ele vai além de tantas, tantas coisas, entende? Então eu quis trazer muito essa maternidade do ventre, essa maternidade da perspectiva, sabe, do que vai acontecer, do futuro, de como vai ser o rostinho, de como vai ser essa criança, entendeu? Essa questão de como será o choro do meu bebê, entende? Então tem toda essa questão da memória futura, sabe? E também tem a questão, será que ela ouve? Será que ela ouve eu cantar para ela? Será que ela ouve quando eu estou chateada? Será que ela ouve quando eu vou na feira? Questões assim realmente íntimas de mãe e bebê dentro do ventre, sabe? Então eu quis trazer essa outra personagem realmente para simbolizar o amor tão grande que minha irmã tem e teve pela minha sobrinha dentro do ventre. Ali realmente começou a maternidade, entende? É muito, muito massa perceber essas maternidades tão diferentes, entende? É muito massa a gente perceber que nem todas as mães são iguais. Nossa mãe diz, você não é todo mundo. Ela também não é todo mundo, entende? Porque cada mãe, ela sente como deve criar o seu filho, como deve educar o seu filho, como deve ensinar coisas da vida ao seu filho. E eu queria muito, 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 muito refletir isso em Menina d'Água Fluvial. E eu acho realmente que eu consegui, pelos comentários que as betas me trouxeram, dessa coisa do íntimo, dessa coisa da escrita poética, da escrita reflexiva, da escrita realmente intimista, sabe? Então, eu acho que eu trouxe muito isso, e eu quero realmente que as pessoas tenham essa noção que a maternidade, ela é ampla, que a maternidade, ela vai muito além de um dia a dia de mãe e filho, entende? Tem muitas coisas aí dentro dessa relação maternal que a gente precisa cada vez mais descobrir. E é isso, eu acho que eu trouxe aí um resumão de temas principais, assim, de Menino d'Água Fluvial, que vocês verão, que vocês viverão realmente, porque eu acho que um livro é uma vida inteira, que o livro pode ser uma parte, mas que ela
que aquela parte daqueles personagens a gente conhece tanto eles, entende? Que a gente fica, se personagem criasse vida, eu já conheceria aquela pessoa, porque essa pessoa que me conquistou, ou essa pessoa que eu quero distância, entende? Então tem essas questões realmente psicológicas que eu também quis trabalhar. Tanto é que é um romance de formação, onde eu trago todo o psicológico de cada personagem. Então temos 4 personagens principais, temos 4 pontos de vistas, e eu quis realmente aprofundar cada personagem, realmente contar suas histórias, realmente contar seus medos, suas angústias, seus receios, coisas erradas que já fizeram, coisas certas, e tipo assim, pensar em como aquelas mulheres, aquelas 4 mulheres vivem. Então temos 4 personagens, temos 4 pontos de vistas. Temos Clarice, que é a única criança da narrativa, que ela tem 9 anos, e Clarice, ela é uma menina que joga na lata o que ela tá sentindo, mas que ela guarda algumas coisas com você, sabe? Aquela questão da gente ser aberto para as pessoas em determinados assuntos, mas ser contido em outros. Então eu trago essa questão mesmo em uma criança de 9 anos, porque eu acho que crianças, elas pensam realmente, crianças, elas não são seres irracionais. Eu acho que as crianças, elas realmente sabem o que estão fazendo. Então eu trouxe muito isso, quis trazer muito isso, esse reflexo de criança que eu acredito que todas as crianças sejam, até porque eu tenho 3 irmãos e sei muito bem que crianças não são apenas seres que estão ali aprendendo, mas que já sabem de alguma coisa também. Entende? E também eu tenho meu sobrinho e assim, meu sobrinho, ele tem 8 anos, e trazer uma criança de 9 anos assim, então quer dizer que talvez eu tenha pegado peripécias assim que eu vivi com o meu sobrinho nesses anos de vida dele. E Clarice, ela é uma menina assim muito afoita, realmente. É uma criança que fala pouco, mas quando fala, ela fala realmente, entende? Ela é uma criança que quer sair de casa. Ela quer descobrir coisas, assim como toda criança quer. E eu gosto muito da personagem Clarice, eu gosto muito de como eu coloquei ela em uma questão muito próxima a mim. Eu gosto muito de como ela reflete magia. Aí eu gosto muito de Clarice. Clarice, ela é a melhor protagonista que eu já escrevi. Temos Madalena, que no caso é a mãe adotiva de Clarice. Madalena com um N só. Que ela é uma mulher muito fechada com as coisas. Ela é uma mulher que tem medo. Tem medo do rio, tem medo do que aconteceu no rio, tem medo da vida ser finita. Ela tem medo dessa questão de Clarice estar crescendo e de não ter tudo que ela pensa que Clarice tem que ter. Ela é uma mulher que tem questões muito protetivas, então ela ama Clarice. Mas acontece que esse amar, ele é de uma forma distante. Que esse amar, ele é através das paredes de barro. E isso vocês vão entender realmente quando vocês lerem o livro. Logo ali nos 5 primeiros capítulos, eu acho que tem essa questão de um entendimento bom
assim, logo ali no começo. Porque Madalena, ela sente saudades. E Madalena, ela acha que as paredes de barro têm uma conexão grande e tem uma conexão que dá para que Clarice ela se aproxime dela. Dando um tchau para a biblioteca. Meu celular descarregou, aí eu tive que botar para carregar. Entendeu? Então, o restante eu gravo depois, em outro lugar. Mas olha esse pôr do sol. Que coisa mais linda. Mas isso é bem macabro. Mais o pôr do sol. E a tropeçando de novo. To be down, down, down. É lindo. Olhem esse lugar. Isso aqui é lindo. A rural tem porquê de se chamar rural, viu? Pôr do sol ali. Agora atravessar isso aqui é uma glória, viu? Lá é onde tem grande parte da faculdade também. Tem dois lá. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou jantar. Tem árvore para todo canto aqui. Muito, muito verde. Essa é a vibe de Menina d'Água Fluvial, com certeza. Sim. Menina d'Água Fluvial é ambientado no sítio da minha cidade. Que não é essa, que essa aqui é Recife. Vitória de Santo Antão. Em um sítio que eu conheço, entende? Um sítio que eu passo por lá. Então, eu inventei lugares, mas tem lugares reais. Que é uma das perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, que eu vou responder. Mas só adiantando aqui. E ali fica o RU, melhor restaurante universitário do Brasil. É mentira, tá, gente? Mas é muito boa a comida. Muito boa. Não sei se é o melhor do Brasil, mas é pela minha experiência. É perfeita a comida daí. Gatinho bonitinho. Olha minha amiga Jaqueline. Ela é de química. Dá oi, Jaqueline. Dá oi pro povo, Jaqueline. Meu Deus, Jaqueline.
Ela é assim mesmo, ela é legal. Estamos esperando a outra pra comer. Liga pra ela aí. Olha ela aí. É. Nathalie, é. Vamos comer, querida? Vamos, tá morrendo de fome, é? Vamos comer? Cadê a resposta de Olha o estado do corredor, minha gente. E tem iluminação, é porque tá desligado mesmo. E aí? Olha, depois. Hoje é crepe. A fila do crepe tá até pequena. Ah, não. Lá no final. É. Era pra ter uma coisa de carregador aqui. Poxa, tem não. Quarto andar do prédio de biologia. Eu marco, olha. Eu pago uma matéria aqui. Olá, tudo bem? Eu voltei. Rapidinho aqui para terminar esse vídeo. São exatamente meia-noite e pouco. Bem, uma das perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram foi se tinha ponto de vista em primeira pessoa. E sim, continuando a apresentação das personagens, temos Madalena com 2N. Sim, temos duas personagens com o mesmo nome, só que muda, que uma tem um N e outra tem 2N. Isso faz sentido com a história de uma forma significativa, sabe? Vai fazer sentido. Tem um sentido escondido lá que dá assim, será que é por causa disso? Será que é por conta daquilo? Não sei. Enfim, Madalena com 2N é outra mãe de MDF e eu trago a maternidade, ela dentro do ventre, a maternidade começando a surgir mesmo com a criança dentro do ventre, como eu já falei aqui, que temos diversas maternidades e Madalena com 2N é essa maternidade, a maternidade que começa quando a vida surge. E Madalena com 2N, ela é uma mulher muito sentimental, ela é uma mulher muito na dela, vai ser aquela personagem misteriosa, aquela personagem em que vai trazer toda a questão do peso, da carga de ser reflexo dos pais. Sabe aquela música de Elis Regina, Como Nossos Pais? Pronto. Ela foge da questão reflexiva da música, realmente. Ela não quer ser como seus pais. Ela não quer ser vista como seus pais eram. E isso tudo ela guarda consigo. Ela traz um peso de realmente querer ser ela e de realmente não trazer isso para a filha. E aí essa personagem eu quis trazer ela em primeira pessoa justamente por conta desses tópicos que eu falei, mas tipo assim, uma das coisas que eu mais queria com essa personagem era trazer uma vontade de viver.
Então eu acho que não que a terceira pessoa não traga isso, porque eu uso terceira pessoa nas outras personagens, mas essa personagem tem algo muito forte dentro dela, entendeu? Então eu queria que ela desse voz a ela mesma, entende? E é isso. E temos Vera. Vera é a matriarca, ela é a avó de Clarice, mãe de Madalena com um N. E aí, Vera eu trago passado, Vera eu trago presente, e Vera eu trago características do íntimo dela, das questões que ela tem, de se relacionar com as pessoas, das questões que ela tem de proteção com a própria filha. Não chega a ser aquela proteção privativa que Madalena tem com Clarice, mas é uma proteção acalentadora, entende? Então Vera, ela é uma mulher muito decidida, ela é uma mulher que faz acontecer, realmente não ligar para a opinião dos outros, essa coisa assim. E aí vamos para a outra pergunta, que é a pergunta sobre a ambientação real. Pronto, a história toda ela acontece em um sítio daqui de Vitória Santo Antão, da minha cidade. O sítio é real. O rio, ele foi inspirado em um rio daqui de Vitória Santo Antão, mas ele não existe, entende? Eu me inspirei para criar esse rio, mas não existe exatamente no local que eu coloquei. Não existe a casa de barro. A casa de barro eu me inspirei na casa da minha bisavó, porque eu queria trazer muito isso da memória, sabe? Eu acho que a minha bisavó, ela foi uma pessoa que viveu toda a vida dela dentro da casa e não queria sair de lá por nada, entendeu? Então, trazer essa questão da casa ser um refúgio, da casa ser uma coletora de memórias, de vivências, sabe? Minha avó, quando estava bem velhinha mesmo, ela se escorava nas paredes de barro e enxergava pouco, então a parede de barro sustentava ela. Então eu quis trazer toda essa dimensão, tanto de memória afetiva com as paredes, tanto de saudades, entende? Porque eu sinto sim saudades da minha bisavó. E aí tem a questão da feira de Santo Antão, que ela é real no livro, realmente existe do jeito que está lá. Tem também a questão da ambientação assim da cidade. A cidade, ela é toda ambientada realmente do jeitinho que ela é. No sítio, já falei da casa, já falei do rio. O rio, ele existe teoricamente, entendeu? Eu sei que o rio daqui de Vitória, ele não é águas cristalinas, então ele é água de barro, entendeu? Com argila no fundo. Enfim, tem toda essa questão que eu quis trazer regional, realmente do jeitinho que é, e não glamourizar o rio, trazer um rio transparente, um rio com águas azuis, entendeu? Que dá pra ver o fundo e afins. Aqui em Vitória, pelo menos, o rio não é assim, então quis trazer do jeitinho que era.
E o nome do rio que origina essa inspiração, ele fica em um local chamado Ilha das Cobras. E essa Ilha das Cobras tem uma trilha para chegar até o rio. Então, a trilha para chegar até o rio foi a questão maior que me inspirou, entendeu? Porque tem uma trilha na história que chega até o dito rio, que também é um dos personagens da história. E é isso. Deixa eu ver a outra pergunta que vocês fizeram. Sim, a outra pergunta que vocês fizeram e a última. Quantas páginas vai ter o livro, vai ter o romance? Bem, no Word dá 120 páginas. 124, 125 por aí. Eu acho que no Kindle ele vai ultrapassar assim de 200 páginas. Porque um conto, tipo Noites Marcadas, teve 8 páginas e ficou com 21. Entendeu? Então, eu acho que deve beirar ali 200 páginas ou 180 por aí. Eu acho que fica mais ou menos assim. E é isso. Eu espero que vocês estejam com curiosidade sobre o meu romance e podem fazer comentários aqui. E é isso. Tchau!